Muito bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim e a todos os ministros e irmãos de diferentes países. Hoje, quinta-feira, 27 de outubro deste ano 2022, os que estão reunidos lá em Valência, Venezuela, na congregação que pastoreia Miguel Chaves, lá no Fé Viva, que se encontra o reverendo Jesus Barrulheta e também reverendo Jairo Ordonhes e diferentes ministros da Venezuela que se encontram nesta reunião, ali, no dia de hoje, tendo este companheirismo ao redor da Palavra de Deus e nos diferentes lugares onde também estão reunidos. Estamos vivendo neste tempo final, na etapa na qual Deus está preparando um povo para que obtenha o que Jesus obteve no Monte da Transfiguração, o qual foi adoção. O tempo da adoção é um tempo onde tem que estar todos os elementos para que seja realizada essa obra de adoção. Tem que estar quem vai adotar. Tem que estar aquele o qual será adotado. Tem que ser no tempo correspondente e lugar correspondente. Quem vai estar para essa adoção é Deus. E Deus estava presente ali, no Monte da Transfiguração, e também estava Deus manifestado através desse ministério do qual e pelo qual ia ser adotado, Jesus ia ser adotado. Ali estava Moisés e Elias falando, aquele que ia ser adotado. Vejam, ali estava também quem ia ser adotado, Jesus, o qual é e representa os que seriam adotados neste tempo final. E o lugar, o Monte da Transfiguração representado, o Monte de Sião, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, sua Igreja, e a etapa correspondente ao lugar, o qual seria a América Latina e o Caribe. Para entrar a Jerusalém, lá, em sua entrada triunfal, depois de ser adotado, representado ali, nessa etapa, onde esse Filho de Deus já estava adotado para fazer uma obra, na qual essa obra ia ser para a preservação de vida de todos os filhos de Deus. E ali, nessa adoção de Jesus, no momento em que ele estava sendo adotado, e ele estava realizando essa etapa, na qual estava sendo instruído para essa adoção, vemos como no mundo, por exemplo, na parte debaixo da montanha, havia inúmeras situações nas quais estava passando o mundo religioso, incluindo dentro do próprio grupo dos discípulos de Jesus. Enquanto Jesus estava sendo adotado,
havia alguns ministros, ou seja, discípulos ali, tentando tirar um demônio, um espírito de uma pessoa, e não podiam. Mas notem vocês que 3 deles estavam lá, nesse momento de adoção, enquanto Jesus estava sendo adotado, estavam ali presenciando esse evento. Por isso é importante o tempo da adoção, o tempo onde está se realizando esse evento. Vejam a primeira coisa que fez, mesmo que antes tinha feito mais milagres e tinha feito diferentes coisas antes desse momento da adoção ali, da transfiguração. Note que quando ele desceu, a primeira coisa que fez foi tirar esse espírito imundo, expulsar esse espírito imundo. Vejam que o Filho de Deus adotado tem esse poder de todos esses espíritos tirá-los. E os tirou do meio dessa situação que havia ali, na qual os próprios discípulos não puderam. E esse espírito maligno que está neste planeta Terra será tirado do meio da raça humana, porque o diabo, o inimigo de Deus, será atado durante esses 1000 anos de reinado e não poderá enganar os seres humanos. E aí se estabelecerá nesse reino milenial esse glorioso reino de paz, onde o inimigo de Deus, o diabo, estaria atado, e assim Deus estaria no meio da raça humana, nesse reino que tanto o povo hebreu como os filhos de Deus estiveram desejando, almejando, e será uma realidade no glorioso reino milenial. Neste tempo de adoção, neste tempo de preparação, é um tempo muito, mas muito importante para cada um de nós. E, como ministros, temos uma responsabilidade diante de Deus para estar guiando o povo para que essas ovelhas que o Senhor nos permitiu pastorear cheguem a ser adotados por meio daquele que esteve ali, mostrando, pregando, falando da ida de Jesus a Jerusalém. E estavam falando a Jesus, falando àquele que ia ser adotado. E Deus estaria neste tempo nos falando a todos e cada um dos que vamos ser adotados, estaria nos falando para também obter nossa adoção. A atenção que o povo de Deus deve ter neste tempo final é ao Senhor, nessa manifestação que Deus tem neste tempo, a qual é a que estará nos dando e nos ensinando tudo aquilo para o qual vamos ser adotados ao redor dessa palavra. A atenção que cada ministro deve focar o seu povo é para aquele o qual está nos dando tudo o que necessitamos para a adoção. Porque é Deus no meio do seu povo, nos trazendo neste tempo todas as coisas que contém isso que João ouviu e não pôde escrever. Todas as coisas
que no livro selado com 7 selos, que é o título de propriedade, que não se cumpriram neste tempo final, Deus estaria cumprindo no meio de cada filho e filha de Deus, o qual é o que cada um de nós necessita, é conhecer esse conteúdo do título de propriedade, que é a parte de trás, o qual é os 7 trovões que trazem a fé de rapto. O irmão Branham, quando falou dos primeiros 3 selos, ele ali estava mostrando tudo o que havia nesses selos e também o que tinha se cumprido nesses selos, o qual foi cumprido nas eras da igreja. E o quarto selo, sabemos que é um selo predito. E ele, ao abri-lo, porque o livro é aberto no céu, quando vê o que há aí, ele fala o conteúdo desse selo, mas não mostra o cumprimento, ou seja, não mostra as coisas que estariam sendo cumpridas neste planeta Terra, porque é um selo predito. Igual como é o quinto selo, que o quinto selo se cumpriu parte nas eras, mas ainda dos mártires, de todos os que morreram em todo esse tempo, e também resta uma parte que vai ser cumprida neste tempo, que é a dos 144 mil, que também serão martirizados, serão mortos. E o sexto selo, que sabemos que é os ministérios de Moisés e Elias, que é essa 7ª trombeta, e o 7º selo, o sexto selo é para Israel, ou seja, o cumprimento da 7ª trombeta para Israel, a vinda do Senhor com seus anjos, é o sexto selo, que são Moisés e Elias, e o 7º selo é a vinda do Senhor com seus anjos também, para a igreja. Ou seja, é o mesmo, mas tem a ver a parte que corresponde à igreja e a parte que corresponde ao povo hebreu. E há coisas que ele abriu, ou seja, quando ele está abrindo selos, ele fala tudo o que há ali. Ele fala o conteúdo desse selo, mas seu cumprimento, o que esse selo seria enquanto estaria se realizando esse selo na terra, isso não falou, porque ainda não tinha ocorrido. Enquanto não está a história disso, pois ele não podia falar abertamente do que seria esse sexto selo e esse 7º selo. Como, por exemplo, quando falou de que ele tomou o livro, o título. O tomou, sai do lugar de intercessão, traz a terra, e ele fala inúmeras coisas, as quais ele vê esse conteúdo de tudo isso ali, mas não está em pleno cumprimento nesse momento, porque ele diz, mas ainda ele está ali no trono. Isso está no livro dos selos. Vem? Ainda era algo que era, diz, isto está no futuro. Somente ele está mostrando, revelando o que é esse selo. E o cumprimento da vinda do Senhor com seus anjos, enquanto vai se cumprindo aqui na terra, vai se mostrando o que é a vinda do Senhor com seus anjos. E à medida que Deus vai nos abrindo esse grande mistério da sua vinda, vamos entendendo e vamos compreendendo o que é esse grande mistério da vinda do Senhor com seus anjos, o qual é o que estaria revelando à igreja noiva do Senhor neste tempo final, para assim obter a fé de rapto, a fé para ser raptados, para ser transformados e ser raptados. Sem o conhecimento da vinda do Senhor, o qual
traz a voz dos 7 trovões, nem há ressurreição, nem há rapto também. Nem há transformação, nem há rapto. São necessários esses 7 trovões, diz o irmão Branham, para despertá-la. Ele os mandará. Ou seja, que chegaria o momento em que seria cumprido totalmente essa escritura. Estamos vivendo em um tempo muito importante, no qual Deus estaria cumprindo as promessas que Ele prometeu desde antes da fundação do mundo para cada um de nós. E esse tempo é este tempo no qual estamos vivendo. As profecias que ainda não foram cumpridas, Ele as está cumprindo, e as que faltam as cumprirá. Porque Deus tem um programa, e esse programa, Ele o vai cumprir ao pé da letra. E tudo Deus está realizando no meio do seu povo, no qual Ele prometeu que Ele adotaria neste tempo final, como fez com Jesus. Deus tem grandes promessas para cada um de nós. E a nós, como ministros, nos corresponde estar com nossos olhos espirituais bem abertos e vendo as profecias que faltam por se cumprir e as que Ele tem que estar cumprindo neste tempo, identificá-las e dá-las ao povo. Aquele o qual vai receber essas promessas. Como ministros, é a responsabilidade de cada um de nós ter em dia tudo isso, porque nos vão pedir conta por esse trabalho que como ministros e essa responsabilidade que como ministros temos. Porque o programa de Deus, o programa, Ele o tem. Nós não temos nenhum programa. O programa é de Deus. E Ele cumpre como Ele já o tem predestinado e já o tem em sua mente desde antes da fundação do mundo. Identifique o que Deus está fazendo ou estaria fazendo neste tempo e aí poderá identificar a obra que Deus estaria realizando conforme o seu programa. Deus não vai sair do seu programa. Tudo que Ele já tem nesse programa o vai cumprir e isso a cada um de nós deve nos colocar alerta para dizer isto é o que Ele já prometeu e o que Ele já tinha falado pelos profetas do Antigo Testamento, do Novo Testamento e também pelas mensagens do irmão Branham e também pela mensagem que o anjo do Senhor Jesus Cristo nos trouxe, William Souto Santiago, e identificá-lo nas Escrituras e dizer, se isto é o que tu prometeste para cumpri-lo dessa maneira, pois eu vou receber e eu vou crer, porque você está crendo e está recebendo esse programa divino. Você não está recebendo algo, goste, vamos dizer, a forma ou não goste, você o que está recebendo é o programa divino, que se cumpriu, a forma e a maneira que Deus estiver fazendo. Isso corresponde a Deus cumpri-lo da maneira que Ele já o determinou. Assim que estejamos conscientes neste tempo de adoção, que é o tempo muito, mas muito importante e muito delicado também. Porque é o tempo onde o lugar santíssimo, que é o lugar onde está a presença de Deus, está a Shekinah, estão os 2 querubins ali, e ali ninguém pode vir trazer fogo estranho, mas que é a presença de Deus. Recorde o que aconteceu aos filhos de Arão.
Eles pensaram que porque eram filhos de Arão, podiam entrar ali a qualquer tempo e podiam fazer o que eles quisessem. Não. Eles deviam ter seguido a orientação e as leis divinas desse tempo para que não acontecesse o que aconteceu. Assim que é um tempo no qual necessitamos da orientação divina, a qual está no meio da sua igreja neste tempo final, nos mostrando que, como e onde e com quem é que Deus está realizando essa etapa de adoção. Porque aí não falharemos, estaremos olhando quem está no meio do povo, estaremos olhando quem está dando tudo o que necessitávamos para a adoção, estaremos olhando quem são os que seriam adotados, estaremos olhando em que etapa estamos no programa divino, estaremos olhando o lugar, o território. Tudo isso estaremos identificando todos esses elementos que têm que estar presentes para a adoção de um filho de Deus. Tudo tem que estar. Todos esses elementos têm que estar presentes para a adoção. E todos os elementos estão hoje presentes neste último dia para a adoção dos filhos e filhas de Deus. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e nos ajude a todos a estar preparados para a nossa adoção, a qual em breve ocorrerá. Estejamos como ministros cientes de tudo que Deus está fazendo e ser de ajuda para todos os irmãos e não ser pedra de tropeço a ninguém, mas o melhor, ser ministros que possam identificar e crer plenamente. Não porque alguém diga, mas porque você mesmo diz e crê e recebe de todo o coração o que Deus está fazendo. Isso eu creio, eu recebo. E isso é assim, não porque ninguém me disse que creia, mas que eu mesmo te vi, Senhor, no meio do povo. E quem não, pois continue orando a Deus como está fazendo. E Deus vai lhe abrir o entendimento, porque quem é escolhido de Deus, quem vai ser adotado, vai reconhecer, vai entender, vai receber tudo o que vai estar trazendo, este que vai estar nesse tempo de adoção, revelando a todos os que vão ser adotados o que necessitam para que se cumpra como se cumpriu com Jesus. Tempo de adoção. É este tempo no qual estamos vivendo, o tempo mais importante e maior de todos os tempos, que não temos palavras para agradecer a Deus por este tempo tão maravilhoso e tão glorioso que Deus nos deu. Não se desanime por nada nem ninguém nessa vida, porque isso é algo passageiro no qual já em breve nos vamos daqui. Nada do que há aqui na terra vai ter vida eterna. Me refiro a todas as coisas terrenas. Tudo vai perecer. Somente há uma esperança, e é a segunda vinda do Senhor com seus anjos, o qual está sendo revelado o cumprimento completo, pleno, de como é que Deus estaria no meio da sua igreja em sua segunda vinda. Tudo é tão simples, mas tão simples, que essa mesma singeleza e simplicidade é aqui passa e passaria muito por cima despercebido pela maneira em que Deus está cumprindo. E eu dou graças a Deus que neste tempo final há ministros e há escolhidos de Deus que estiveram sendo colocados durante todo este tempo, todos estes anos, no lugar correto, na posição correta,
para quando chegasse ao final, o tempo de adoção, estariam aí já prontos na etapa correspondente à dispensação do reino para obter a adoção. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e ajude a todos, ministros, companheiros no ministério, a permanecer fiéis, agarrados da palavra e estar olhando a arca, a palavra, a mensagem, e o que não entendem agora entenderão depois, mais adiante. Não se angustiem, sigam em frente, olhando a arca, olhando a palavra. E assim chegaremos à meta da nossa adoção. E as congregações, mantê-las com o alimento, o qual é o que está nos ajudando e está ensinando nesse conteúdo o que necessitamos para obter nossa adoção. Nesses próximos dias continuaremos falando desse evento que todos desejamos, desse evento no qual todos desejamos que em breve seja cumprido. Os dois grandes eventos, a ressurreição e nossa transformação. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde a todos. Muito obrigado por essa oportunidade dessa conversa. Assim, entre companheiros, mesmo que seja assim em áudio, não estou aí presente com vocês, mas assim, nessa maneira, temos este companheirismo uns com os outros e meditar sempre, todo dia, e todos os dias da nossa vida meditar no programa divino e em tudo o que Deus está nos dando neste tempo para que estejamos preparados para esse evento da nossa adoção. Bom, que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Ore muito pelo nosso irmão Miguel e uns pelos outros e pelos irmãos da congregação, para que assim em breve vamos deste planeta Terra, o qual já está numa condição que não dá mais. A Terra já está gemendo com dores de parto, esperando esse mundo novo, esse reino milenial. E nós também estamos gemendo, clamando a Deus pela nossa adoção, pela nossa transformação. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde a todos, e muito obrigado por me permitir enviar essas palavrinhas de saudação a todos vocês hoje, neste dia presente, o tempo da adoção, tempo de adoção. Deus os abençoe e Deus guarde a todos.